Oi, pessoal. Com a expressão que se acabou de empregar, complementação original, enunciamos uma figura fundamental das reflexões que vão se seguir no campo esferomorfológico. Sloterdijk propõe uma esferomorfologia. Então, ele trouxe essa expressão, complementação original. Ela exprime que no espaço espiritual, sob a suposição ainda confirmar que espírito indica um tipo próprio de espacialidade. No espaço espiritual, o dado mais simples já é uma grandeza de no mínimo 2 lugares, ou bipolar. A teoria da esfera, no Sloterdijk, ela diz que não há o um. Na origem do homem, há o 2, não há o 1. Na origem do homem, há o feto e a placenta formando uma dupla, né? Ou na origem do homem no sentido filogenético, há homem e Deus, por exemplo. Ele vai trazer outros mitos, né? Dessa origem da espécie. Também vai falar da origem ontogenética do homem, né? Do ser do homem. Então, no espaço espiritual, que é um tipo próprio de espacialidade, a esfera é um espaço especial, um espaço espiritual ou um espaço subjetivo. Pontos isolados são apenas possíveis no espaço homogeneizador da geometria e do movimento, ao passo que o verdadeiro espírito é desde sempre espírito no e diante do espírito. Conceber um ponto isolado só é possível quando se concebe um espaço homogêneo, né? Um espaço em que tudo é igual. Aí você tem ali os pontos. Agora, no espírito, esse espírito entendido como um espaço, quando se lida com o espírito ou a subjetividade, você pensa o que ocorre no espírito e diante do espírito, né? A verdadeira alma, desde sempre na e diante da alma. Quer dizer, o espírito não é visto sozinho, de forma isolada, como um ponto no espaço homogeneizador. O espírito ou a alma são vistos no espírito ou na alma e diante do espírito, diante da alma. Tem algo que está diante deles, fazendo uma dupla com eles. O nível elementar, primário, simples, surge em nosso caso já como ressonância entre instâncias polares. A primeira coisa que existe é a ressonância. Ressonância entre dois polos, entre o espírito e o que está diante do espírito. O originário manifesta-se desde o início como dualidade correlativa. Entre esses polos há uma ressonância, né? Há uma comunicação. O acréscimo do segundo ao primeiro não ocorre como ajuntamento exterior e subsequente
de modo como, na lógica tradicional, os atributos são introduzidos, por assim dizer, como retardatários e fornecedores de propriedades à substância. Então, numa ontologia do um, você tem a substância e você tem uma substância e aquilo que se agrega a ela, como um predicado, aquela substância. Aquilo que vem exteriormente à substância, aquilo que não faz parte essencial da substância, não faz parte essencialmente da substância, né? É verdade que, quando se pensa a substância, os atributos ocorrem mais tarde, como o negro vem ao cavalo e o vermelho à rosa. Na íntima partilha da subjetividade por um par que habita um espaço espiritual aberto a ambos, segundo e primeiro sempre ingressam apenas em conjunto. Essa subjetividade entendida como um par, né, a subjetividade passa a existir sempre com o par, não com um deles. Onde não ocorre o segundo, tampouco o primeiro está dado. Disso se segue que mencionar o Criador, sem enfatizar a antecedente coexistência de Adão, já é incorrer em um erro de monarquismo originário. Então, conceber a existência de um Deus, sem que exista um Adão que recebeu o seu sopro e devolveu esse sopro a quem soprou, reconhecendo o soprador, conceber um Deus pré-existente a essa relação, isso é uma ideia monarquista, né? Monarquismo da origem. Assim como os que pretendem falar de seres humanos sem falar de seus inspiradores e intensificadores, ou o que dá no mesmo, dos meios de comunicação que o envolvem, já falsearam o tema pelo próprio modo de tratá-lo. Os homens só podem ser falando junto deles, falando junto dos seus animadores ou dos seus intensificadores. Um cavalo platônico, uma rosa celestial, tais coisas, se for preciso, podem continuar a ser o que são, mesmo sem o negro e o vermelho. O cavalo, no Platão, um cavalo, ele é um cavalo, né, que você veja, ele sempre vai ser um cavalo, né? Mesmo que esteja velho, não importa a cor dele, né? Sempre vai ser um cavalo. Porque ele participa da forma cavalo. E qualquer cavalo que exista, qualquer cavalo existente, ele participa desse cavalo real, a forma cavalo. Mas, quanto a Deus e Adão, essa dupla em particular, se sua ligação de insuflação for tal, como devemos supor com base na letra e no espírito do relato do Gênesis, eles formam desde o início uma união diádica, que só subsiste por sua bipolaridade desdobrada. Deus e Adão, eles só existem na sua relação de insuflação mútua. O par primordial paira em uma dupla unidade atmosférica, em uma correlação mútua e uma dissolução de um em outro, da qual nenhum dos parceiros pode separar-se sem anular a relação em seu todo. Se na tradição teológica
essa intensa relação tem necessariamente de aparecer como assimétrica? Marcada por um poderoso realce da vertente divina, se a teologia entende que essa dupla Deus e homem, ela deve ser entendida não como uma dupla, mas como um domínio de Deus sobre o homem, né? É principalmente porque Deus, além de seu engajamento com Adão, seu co-sujeito, continua ao mesmo tempo incumbido da carga intransferível de suas atribuições cosmogônicas. Deus surge como estritamente adulto, o único em todo o universo. Adão e seus iguais, por outro lado, permanecem até o fim crianças em certa medida. Você pode pesar a mão no poder de Deus quando entende, mas você pode ver que Deus é um co-sujeito de Adão, mas você também pode ver que Deus, a figura dele é a do adulto, enquanto a figura do homem, a figura do Adão, é a da criança. Isso não necessariamente é uma relação de dominação. Isso é uma relação, né? A relação de dominação é uma relação, a relação entre Deus e homem é uma relação não necessariamente de dominação, mas de fazer mútuo, né? Tem em que há posições diferentes, mas há um fazer mútuo, né? É só em vista desse pano de fundo que Agostinho pôde dizer a seu Deus: mas vós, Senhor, sabeis tudo do espírito do homem, pois vós o fizestes. A alegria de ser compreendido depende, para o padre da Igreja, da ideia de que só quem os fez pode também os entender e renovar. Essa dupla de que Deus fez o homem e o homem, ao reconhecer Deus, fez Deus, também uma relação de conhecimento, né? O homem diz que Deus, por tê-lo feito, o conhece. Isso provê o impulso básico de toda a ciência do espírito e de seu restabelecimento, na medida em que irrompe o pensamento de que entender equivale a ter feito. E, o que é importante do ponto de vista religioso, ter sido feito equivale a poder ser entendido e reparado. Uma ideia que sustenta até hoje todo o sacerdócio e a atividade psicoterapêutica. Então, Deus entende o homem porque o fez. E o homem é entendido por Deus porque foi feito por ele. E o homem pode ser curado por Deus, né, porque foi feito por Deus. Esta exposição demiúrgica da marca de criatura trazida pelo ser humano tem, sobretudo, o objetivo de tramar o pacto entre Deus produtor e a alma produzida, de forma tão compacta que não possa ser desmanchada. A alma racional, lesada, deveria pensar constantemente em seu autor original, ou em seu substituto, o terapeuta. Ele está colocando o terapeuta como o substituto de Deus para o homem, no sentido de que, de certa forma, o cria psicologicamente, né?
restaura psicologicamente, ou conhece, a fazer uma dupla com um homem. Uma relação terapêutica é uma relação de dupla, em que o homem fala, o terapeuta escuta, devolve, às vezes afirmando alguma coisa, às vezes perguntando alguma coisa, e essa dupla, pro o paciente, ele está sendo entendido pelo terapeuta. A alma racional lesada deveria pensar constantemente em seu autor original ou em seu substituto, o terapeuta, pois só esse pensamento a salva do isolamento ontológico e do extravio no que é incompreensível, não feito, acidental exterior. Para Adão antes da queda, e apenas para ele e seus semelhantes, vale a regra de Santa Teresa d'Ávila, de que a alma deve conceber todas as coisas como se no mundo só houvesse ela e Deus. Um pensamento que também Leibniz citou com aprovação. Ao passo que a Deus agrada manifestar-se não apenas em Adão e sua espécie, mas em todo o edifício da criação. Nisto, o Deus bíblico se assemelhava a um marido que adota a expectativa convencional de que sua esposa deveria estar inteiramente a seu dispor, enquanto ele próprio, além de se dedicar a ela, deve também estar à disposição de todo um mundo de afazeres. Então aqui a ideia é de que entre Deus, a relação entre Deus e o homem é como o marido e a esposa. O marido, ele tem a sua esposa e a esposa se desdobra, porque ela não é só a esposa, né? Ela tem vários afazeres. Mas aqui está falando na verdade o contrário, né? A esposa é totalmente dedicada ao marido, então a esposa é o homem. Deus para o homem é a única coisa importante, né? Nessa relação, quando ela funciona, né? E agora o Deus faz outras coisas, né? Deus é o homem. Mas se aproxima também de uma mãe que é boa o bastante para dar a seu filho o seguro sentimento de que ela estará inteiramente a seu lado, sempre que for preciso, embora nos intervalos de seus compromissos com a vida do pequeno tenha de cuidar ainda de uma casa e de seu fogão. Então ele está comparando Deus e o homem. Primeiro comparou com o terapeuta e o paciente, também com o marido e a esposa, agora com a mãe e o filho. São relações de quê? O que tem em comum entre essas relações? O cuidado. Deus cuida do homem. Cuida no sentido de acolher e cultivar. O homem sente que Deus é maior que ele, é ocupado com outras coisas, mas tem uma especial atenção para ele, né? O assiste quando ele precisa.
Essas assimetrias frustram de início a igualdade de capacidades na semelhança de imagens. Mas isso não altera a incomparável peculiaridade do pacto pneumático. O insuflado, o homem, é necessariamente, ou o vaso, é necessariamente um gêmeo ontológico do insuflador. Entre ambos domina gêmeo ontológico, quer dizer, o ser deles surge junto. Mas há diferença entre os dois, obviamente. Entre ambos domina uma íntima cumplicidade, como só pode existir entre seres que compartilham originalmente a placenta da subjetividade. Adão e seu senhor vivem da mesma placenta formadora do eu. O material de que se nutrem é o mesmo eu sou o que sou. Que se ergue sobre ambos como um sutil aroma comum feito de interioridade e vontade sincronizada. A sarça no deserto não queima só para si mesma, mas desde o início para si e para Moisés, seu agente e plenipotenciário. Essa manifestação de Deus, a sarça pegando fogo, ela pega fogo para si e também para Moisés. Não dá para dizer, ela pegaria fogo de qualquer maneira. Não, ela pegou fogo porque Moisés também estava ali para vê-la pegando fogo. A coisa, ela é para si e para o outro. Por isso, este Moisés, ao vê-la arder, não deve reverenciá-la, mas antes conceber um encadeamento de mensagens. Nós, este fogo e meu testemunho dele, estamos em uma relação tão próxima como a mensagem e seu mais imediato receptor. A mensagem e o receptor. O fogo e o meu testemunho do fogo. A chama e o discurso são, desde a origem, cúmplices. O mistério revelado no mundo histórico é que a força de estar relacionado, o mistério revelado no mundo histórico é que a força de estar relacionado, exemplarmente experimentada pelos pares que se escolheram, e também, porque não, por sarças ardentes e profetas incendiários, deixa-se estender a comunas, equipes, grupos de projeto, talvez mesmo a povos inteiros. Essa é a força de estar relacionado. É um mistério da existência entre o sinal e o receptor do sinal. Usamos para denominar essa força aglutinadora de comunidades ou um homem em relação com o sinal, né? Essa aglutinação de homens na forma de uma comunidade por causa de um sinal. Para denominar essa força aglutinadora, usamos uma enferrujada palavra do século XIX, a solidariedade. O que essa força tem em si capaz de ligar homens a seus semelhantes ou a um outro ser sobre-humano numa vibração comum é algo que nunca se investigou com suficiente seriedade na história do pensamento. Algo liga os homens entre si e com algo sobre-humano. A solidariedade foi até agora constantemente pressuposta ou exigida.
tentou-se gerá-la, politizá-la, sabotá-la. Dedicaram-lhe cantos e lamentaram sua fragilidade. Jamais se remontou suficientemente para trás em busca de seu fundamento. No ponto em que estamos, já compreendemos, ao menos, que a solidariedade entre seres humanos, fora dos emparelhamentos primários e da ordem primitiva, deve ser um fenômeno de transferência. Mas o que é isso que nela se transfere? O solo firme para o estar junto ainda aguarda uma explicação adequada. O solo firme para o estar junto é essa solidariedade. É isso que une os homens uns com os outros e com algo sobre-humano. Aqui nessa citação 13, do Sloterdijk, o grande motivo de estarmos juntos. Anotações sobre a descoberta do povo. Nessa conferência, a redação do título restringiu-se à formação psicopolítica das populações dos modernos estados nacionais. Aqui, no contexto esferológico, apresenta-se a forma de seu real feitio teórico. A gente pode ficar por aqui, né? Obrigado.